Sancti et Sancte Dei, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 17 de julho e a Igreja recorda a memória dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Inácio nasceu no ano de 1526. Já com 23 anos de idade, já estava na Companhia de Jesus, nos Jesuítas, e por causa da sua facilidade com os estudos e também a sua abertura ao trabalho, exerceu muitas funções, inclusive como vice-provincial da província de Portugal dos jesuítas. Inácio de Azevedo foi então chamado pelo seu superior-geral a vir para o Brasil para visitar as missões dos jesuítas aqui. E ele veio, ficou 3 anos aqui evangelizando e conhecendo as missões, conhecendo a necessidade do nosso povo brasileiro. Voltou para Portugal e disse ao seu superior, insistindo com ele que enviasse mais missionários para as terras brasileiras. E assim aconteceu. Saiu de Portugal 3 naus, sendo que numa delas estava Inácio de Azevedo e outros 39 companheiros. Todos vinham para o Brasil como missionários para evangelizar, especialmente dar catequese para as crianças órfãs, que aqui no Brasil existia naquela época. Durante a viagem para o Brasil, a nau onde estava Inácio de Azevedo e seus companheiros foi interceptada por 5 navios de inimigos da fé católica. Eles invadiram o navio onde estava Inácio de Azevedo e tentaram, na violência, fazer com que eles negassem a sua fé e desistisse do seu intuito missionário. Os inimigos da fé não queriam que fosse propagada a fé cristã católica. Inácio de Azevedo e seus companheiros permaneceram firmes na sua fé e fé católica, e por isso foram martirizados com flechas e lanças e depois jogados no mar. Dizem que quando o bem-aventurado Inácio foi morto, ele abraçava uma imagem de Nossa Senhora e foi jogado no mar com esta imagem. No total, então, foram 40 homens martirizados por causa da fé católica. 2 eram padres, 24 eram estudantes e 14 eram irmãos auxiliares. Todos eram da ordem dos jesuítas, da Companhia de Jesus. Inácio de Azevedo trazia no seu coração um ardente desejo de evangelizar e de levar a missão e de levar o nome de Jesus para todos os povos. Isso que levava Santo Inácio a querer vir para o Brasil evangelizar. E ele sabia que ele deveria estar disposto a sofrer qualquer coisa para que o evangelho fosse pregado. E ele aceita então o martírio como um sinal de oferenda a Deus para que a fé católica seja propagada, especialmente nas terras brasileiras. E por isso eles são considerados como os mártires brasileiros. Apesar de não serem brasileiros, de não terem nascido aqui, mas derramaram seu sangue por causa da evangelização aqui no Brasil. Esse era um sinal claro de que existia muito amor no coração de Santo Inácio e dos seus companheiros. A abertura, inclusive, da necessidade de sofrer por alguma coisa. Quando nós amamos, nós estamos dispostos a sofrer pela pessoa amada, a sofrer pelo ideal amado. E justamente isso que trazia no coração Santo Inácio. A pergunta que podemos fazer diante do testemunho deste grande santo é: para que nós estamos dispostos a sofrer? Por quem? Será que é por causa de Cristo e do Evangelho ou por causa das nossas próprias necessidades e convicções? Pelo que você sofre? Então vamos nos colocar na presença de Jesus e vamos pedir a Deus a graça de sofrer, mas sofrer pela coisa certa e sofrer por amor, sofrer porque amamos, não simplesmente porque somos egoístas e vivemos para nós mesmos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo testemunho dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Eles nos mostram, Senhor Jesus, que vale a pena sofrer por amor, sofrer por vós, inclusive, Senhor, entregar a vida por vós. Sim, Jesus, Santo Inácio e seus companheiros nos mostram que a vida só tem sentido quando nós encontramos um motivo para doá-la,
para entregá-la. E é justamente isso que queremos na Tua presença, Senhor, pedir pela intercessão destes grandes mártires, mártires do Brasil, mártires que morreram para que a fé chegasse no Brasil. Nós pedimos a graça, Senhor, também nós, de encontrarmos o motivo para entregarmos a nossa vida, para entregarmos a nossa vida em Tuas mãos e descobrirmos que só em Ti, Senhor, a nossa vida encontra sentido. Dai-nos a graça, Senhor, de não termos medo de sofrer por Vós e que o nosso sofrimento de hoje seja colocado aos Teus pés. E pedimos, Senhor, que este sofrimento, se for por causa do nosso egoísmo e por causa do nosso amor próprio, seja agora, Senhor, tirado de nossas vidas. Dai-nos a graça, Senhor, de amando encontrar um motivo para entregar as nossas vidas e não termos medo do sofrimento, como Santo Inácio e os seus companheiros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, rogai por nós.